Escola Cívico-Militar, professor Nelson Alves Ferreira. Nos domínios das ciências humanas, o conceito de resiliência faz referência à capacidade do ser humano de responder de forma positiva às situações adversas que enfrenta. O termo é frequentemente referido por processos que explicam a superação de crises e adversidades por um indivíduo ou grupo. Originalmente, o termo resiliência é oriundo das ciências duras, como a física e as engenharias. Por volta de 1807, o cientista inglês Thomas Young, realizando estudos sobre a elasticidade, tensão e compressão da superfície dos corpos, denominou de resiliência de um material a energia de deformação máxima que ele é capaz de suportar sem sofrer deformações permanentes em sua estrutura. De uma maneira geral, pode-se dizer, então, que resiliência é a capacidade de um material de resistir à pressão e ao estresse em sua superfície sem sofrer deformações permanentes. O termo é relativamente novo nas ciências humanas, tendo se estabelecido somente nos anos 90, a partir de pesquisas realizadas por estudiosos do comportamento e da psicologia positiva. A professora Froma Walsh, PhD e diretora do Centro de Saúde para a Família da Universidade de Chicago, considera que resiliência implica mais do que meramente sobreviver a uma situação adversa ou escapar de alguma privação. Resiliência, para ela, representa uma contraposição à ideia de que os sujeitos que crescem em um ambiente adverso estão fadados a se tornarem adultos com problemas. Enquanto objeto de investigação, a resiliência tem sido examinada de forma sistematizada no decorrer das últimas 3 décadas, a partir de trabalhos desenvolvidos com crianças vivendo em ambientes com múltiplos riscos psicossociais. Dentre esses estudos, destaca-se a pesquisa coordenada pela professora Amy Werner, do Departamento de Desenvolvimento Humano e da Comunidade da Universidade da Califórnia. O estudo acompanhou durante 32 anos uma coorte de 698 crianças nascidas em 1955 na ilha de Kauai, no Havaí, dentre as quais aproximadamente um terço foi considerada de alto risco, pois vivia em famílias cronicamente pobres e haviam experimentado estresse perinatal, instabilidade familiar, discórdias e problemas de saúde física e mental nos pais. Este estudo avaliou, entre outros aspectos, as consequências a longo prazo das condições adversas sobre o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial das crianças, identificando que na vida adulta uma parte desse grupo, cerca de 72, se desenvolveu como pessoas que, sob o ponto de vista vocacional e acadêmico, foram consideradas competentes, confiantes e capazes de administrar sua vida dentro de padrões considerados normativos, apesar de terem crescido sob condições desvantajosas. A outra parte do grupo de crianças, que também viveu em condições de alto risco, manifestou sérios problemas de aprendizagem, além de registros de delinquência e problemas de saúde mental. Outro estudo de longa duração, que representa o marco inicial para o desenvolvimento da pesquisa sobre resiliência, foi conduzido pelo professor Michel Rutter, professor e pesquisador do King College de Londres. Rutter acompanhou durante 10 anos 125 crianças
crianças cujos pais eram portadores de doenças mentais. A constatação de que muitos desses filhos não sucumbiram às privações e às adversidades a que estavam expostos na infância e não apresentaram qualquer tipo de doença mental ou problemas de comportamento serviu de ponto de partida para a investigação no sentido de compreender como elas conseguiram evitar os efeitos negativos da convivência com a doença mental e identificar o que as protegia dos perigos potenciais a que estavam expostas. A resiliência ajuda a explicar por que algumas crianças expostas a situações de riscos são susceptíveis a manifestar problemas emocionais e comportamentais e outras não. A resiliência, segundo o professor Michael Ruther, seria resultante da interação entre fatores genéticos e ambientais, os quais também oscilam em sua função, podendo atuar como proteção em certos momentos e em outros como fator de risco. O professor Michael Ruther ressalta que esta capacidade para superar a adversidade inclui desde a habilidade da pessoa para lidar com as mudanças que acontecem em sua vida, sua confiança na própria eficácia, até o repertório de estratégias e habilidades de que dispõe para enfrentar os problemas com os quais se depara. Por outro lado, para Mark Zimmerman, professor de Comportamento em Saúde e Educação da Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan, o termo resiliência refere-se aos fatores e ao processo que interrompem uma trajetória de risco para transtornos de comportamento ou psicopatologias, resultando em respostas positivas mesmo na presença da adversidade. Aplicada à saúde mental, esta concepção pode ser compreendida como a capacidade de o sujeito evitar a reprodução na vida adulta dos conflitos e desajustes familiares vividos na infância. Segundo o professor e PhD em psicologia Norman Garmenzi, a pobreza crônica favorece o acúmulo de estressores que muitas vezes persistem ao longo da vida, produzindo uma cadeia de riscos cujos efeitos são capazes de reduzir ou destruir a possibilidade de resposta positiva da criança pobre às adversidades cotidianas que vivencia, colocando-a cada vez mais em desvantagem. Segundo o Dr. Boris Cyrulnik, neurologista, psiquiatra e psicanalista, o termo resiliência traduz um conjunto de fenômenos articulados entre si, que se desenrolam ao longo da vida em contexto afetivo, social e cultural, podendo ser metaforicamente comparado à arte de navegar em meio à tempestade. Em síntese, as concepções de resiliência examinadas até aqui podem ser classificadas em uma das três categorias já referidas pela doutora Froma Werner, que são, em primeiro lugar, a capacidade do ser humano de manifestar resultados desenvolvimentais esperados, apesar dos riscos presentes no ambiente, os quais podem comprometer esse processo. Em segundo lugar, a manutenção de certas competências, mesmo na vigência de adversidades, e finalmente a capacidade do ser humano de recuperar-se das adversidades que experiencia ao longo da sua trajetória vital. Logo, conclui-se que a resiliência é uma habilidade pessoal que depende de fatores subjetivos como perseverança, temperamento flexível e confiante, vontade de superação e, acima de tudo, da capacidade de blindar o espírito contra os desafios do desânimo, do desespero e da indiferença para com os rumos da própria vida, e de fatores objetivos como um clima familiar favorável e o apoio de parentes ou amigos. Em suma, a resiliência é uma habilidade pessoal poderosa que deve ser estimulada e exercitada com vistas a se obter melhores resultados em todos os campos da vida pessoal. Cala-te. Aquieta-te.
Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé?